Sejam muito bem-vindos a esta nossa reflexão teológica. Hoje o convite é para entrarmos juntos em uma verdadeira aula sobre a vida interior. Pense nisso. Como católicos, existe um chamado constante, diário, à busca pela santidade, certo? Mas, frequentemente, ideias que parecem super reconfortantes acabam sendo abraçadas pelas almas, escondendo, na verdade, armadilhas bem profundas. O tema da nossa análise de hoje é justamente esse: a mentira mais perigosa, aceitação versus transformação na vida espiritual. O nosso objetivo aqui é explorar como uma verdade incompleta pode simplesmente paralisar a caminhada de uma alma em direção a Deus. Para guiar o nosso estudo de forma bem clara, a jornada de hoje vai passar por 5 etapas. Primeiro, a meia-verdade do conforto. Segundo, a falsa tática do inimigo. Terceiro, o perigo da acomodação. Quarto, o chamado à conversão. E, por fim, o amor que transforma. É um percurso que vai da superficialidade até a realidade mais profunda da graça cristã. Vamos começar com a parte 1, a meia-verdade do conforto. A armadilha da aceitação parcial. Bom, na teologia, nós aprendemos que uma verdade incompleta é literalmente a armadilha mais eficaz para a alma. Sabe aquela frase que muita gente repete com uma tranquilidade impressionante? Aquela que diz, Deus me aceita assim? Olha, teologicamente falando, essa afirmação de acolhimento divino é absolutamente verdadeira. Deus não exige que a gente se purifique por conta própria antes de se aproximar dele. De forma alguma, ele encontra a alma exatamente na sua miséria. Mas o grande problema é a conclusão distorcida que frequentemente se tira disso. O acolhimento absoluto de Deus acaba sendo usado muitas vezes para justificar uma fé totalmente passiva, desprovida de qualquer desejo real de transformação. E o perigo mora exatamente nessa distorção. De um lado, nós temos aquela bela e reconfortante verdade de que Deus acolhe a todos, como aquele pai misericordioso que abraça o filho pródigo de volta. Lindo, não é? Mas logo em seguida, se instala uma conclusão muito enganosa na mente de tantos fiéis. A ideia de que, já que o amor de Deus é incondicional, então não é preciso mudar. Gente, isso é um acréscimo extremamente danoso. A alma logo conclui o seguinte: bom, Deus já me ama, então eu não preciso lutar contra os meus próprios erros ou pecados. Esse raciocínio simplesmente anula a mortificação e aquele dever básico de todo cristão de buscar a santidade. Vamos para a parte 2, a falsa tática do inimigo, distorcendo o amor divino. Para compreender a vida espiritual a fundo, é absolutamente crucial reconhecer a tática do adversário. A estratégia mais astuta dele não é incitar o ódio aberto a Deus. Não, é manipular o próprio amor divino. O inimigo sugere um afeto falso, aquele amor que nunca confronta o pecado, que nunca corrige os desvios e, pior, que nunca chama o fiel à mudança. Mas pensem bem, qualquer pai ou mãe católicos entende perfeitamente que um amor que se recusa a corrigir um erro não é amor de verdade, é negligência. Um amor que não exige transformação é incompleto. E o amor do Criador pelas suas criaturas não tem absolutamente nada de omisso. Isso nos leva à parte 3, o perigo da acomodação, o afastamento silencioso. Sabe, essa falsa segurança de que não é preciso mudar gera um estado que os antigos padres do deserto chamavam de assédia. Basicamente, uma profunda preguiça espiritual. E essa espiral descendente acontece de uma forma letal, em 3 passos. Primeiro, a pessoa simplesmente para de lutar contra suas paixões desordenadas. Depois, ela cessa a busca por Deus, deixando a vida de oração completamente de lado. E em terceiro lugar, o crescimento espiritual para de vez. É um verdadeiro definhamento. A partir daí, o fiel começa a se afastar, e não é por uma revolta aberta ou algo dramático, mas simplesmente porque deixou de responder à graça. Esse distanciamento vai acontecendo silenciosamente, gota a gota. Parte 4, o chamado à conversão. Uma fé que transforma. É aqui que a direção do nosso olhar precisa mudar radicalmente para a pura verdade teológica da Igreja. A tese central da nossa reflexão de hoje é exatamente esta. Deus aceita a alma exatamente como ela está, sim, mas ele se recusa absolutamente a deixá-la nesse mesmo estado. A aceitação divina não é de forma alguma um selo de aprovação para a estagnação. Quando Deus escancara a porta da misericórdia, atravessar essa porta significa aceitar o convite para uma vida totalmente nova. É aquele conceito profundo de metanoia, uma mudança radical de mente, de coração e de atitudes. E chegamos à parte 5, o amor que transforma. A obra ativa da graça. O verdadeiro crescimento católico não é nada passivo. Não é só ser aceito e ficar esperando o tempo passar. Na verdade, é um processo artesanal,
o divino agindo no humano. A ação de Deus acontece de forma muito intensa e contínua. Pense nessas 3 ações. Primeiro, ele cura as feridas deixadas pelas nossas falhas. Depois, ele molda o caráter, esculpindo virtudes bem no lugar onde antes havia vícios. E isso acontece, muitas vezes, através do peso das nossas cruzes diárias. E, por fim, ele transforma. Essa santificação não acontece num passe de mágica, de jeito nenhum. É uma estrada bem íngreme, que a gente precisa viver com muita constância, com os olhos fixos na cruz e o coração totalmente aberto à graça. A verdade irretocável que coroa toda essa jornada é esta: o amor de Deus não termina na aceitação, ele continua na transformação. O Senhor do Universo não quer ser apenas uma presença reconfortante na nossa vida, um mero espectador da história humana. Muito pelo contrário, como o divino oleiro, ele coloca as próprias mãos no barro da nossa existência para curar e purificar profundamente a alma, até que a imagem de Cristo esteja plenamente formada em nós. Para encerrar esta nossa aula de hoje, a reflexão culmina em um questionamento central. Talvez a maior pergunta que a gente possa fazer na vida não seja indagar se Deus nos aceita do jeito que somos. A verdadeira pergunta, aquela que ecoa na eternidade e que define toda a nossa caminhada espiritual, é a seguinte: será que estamos realmente dispostos a permitir que Deus transforme aquilo que precisa mudar em nós? Diante dessa grandeza imensa do amor divino, fica o convite ao silêncio e à contemplação interior. Esse é o momento ideal para avaliar aquelas áreas mais blindadas da nossa alma e entregá-las de uma vez por todas à poderosa e transformadora ação da graça.